Gente, boa noite. Nós aqui vamos fazer uma live para esse grupo de irmãos, né? Boa noite, gente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos benfeitores amigos, agradecer o convite, que para nós é uma grande honra, a esse grupo de pessoas do Lar Espírita Amor e Luz. E desde já, né, eu desejo a vocês muito amor e muita luz no coração de todos. Aí nós temos já a Kelly, né, Kelly Mendes, boa noite, Kelly. Miriam Capinã, muito boa noite. Boa noite a todos os amigos que forem adentrando, né, dessa casa maravilhosa de amor cristão, do Lar Espírita Amor e Luz. Nós gostaríamos de, antes da prece inicial, dizer que, acima de tudo, além da nossa singela preleção, isso, na verdade, é um evangelho. É um evangelho com nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaríamos de convidar a todos, né, que se apropriassem, né, de um copinho d'água, tá bom? Ou de uma garrafinha d'água, ok? Porque, lembrando da mensagem do Cristo, que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estará. E ele está, gente. Com toda certeza, Jesus nos ama, está junto de nós, através de benfeitores amigos, que a partir do momento em que cria essa corrente de confiança, de fé, de amor, atraímos para junto de nós entidades do bem, energias do bem, boas vibrações, que haverão de adentrar o nosso coração, o nosso corpo, o nosso lar e envolver todos os nossos entes queridos nessa paz, nessa confiança e nessa fé. Então, diante disso, nós gostaríamos de convidar a todos para a prece inicial e que essa prece sirva de inspiração, de proteção e de ajuda para todos nós, tá bom? Fechando os nossos olhos, dizemos: Senhor de infinita bondade, nessa noite toda especial, contamos, Jesus, uma vez mais, com a tua presença, com a tua inspiração, com a tua ajuda, através dos benfeitores amigos, que têm para junto de nós um grande amor, um grande carinho. Sustenta-nos, Jesus, na tua paz. Ampare-nos, Senhor, em nossa confiança. Dá-nos força, Jesus, para que nós não venhamos a fraquejar. Ilumina os nossos caminhos, abençoa os nossos propósitos, que esta união de todos os irmãos do amor e luz seja para sempre. Assim como o teu amor está estampado em nossos corações, que possamos, Jesus, refletir a tua bondade para com todos aqueles que de nós se aproximarem. Porque em teu nome, em nome de Deus e com a ajuda bendita dos amigos espirituais, damos por iniciar mais uma live na noite de hoje. Se conosco. Muito obrigado, Jesus. Gente, a nossa live de hoje tem como tema o céu, o inferno e o sublime amor. E antes de mais nada,
nós gostaríamos de dizer a todos aqueles que haverão de nos ouvir que essa live, que essa preleção, serve para aqueles que não somente acreditam em Deus, creem em Deus e sabem da sua existência, como também acreditam na continuidade da vida após a morte do corpo físico. Porque todos nós, segundo Kardec, nós somos constituídos de espírito, de perispírito e de corpo. E estamos aqui encarnados em uma nova experiência. Estamos aqui encarnados para um novo aprimoramento de estudo e de renovação íntima. Portanto, é para essas pessoas que não somente acreditam em Deus, que têm fé em Deus, como também sabem perfeitamente que a vida continua. Porque nós não acreditamos mais. Nós sabemos. Sabemos porque já temos inúmeras provas através de milhares de comunicações, tanto na casa espírita que nós frequentamos, como através das obras que nós já tivemos oportunidade de ler, de estudar, de refletir, e acumulamos em nosso coração e nosso sentimento essa certeza. Muitas das vezes, sem nós termos visto os espíritos, nós sabemos que eles existem. E graças a Deus, não é? Graças a Deus que muitas vezes nós não vemos, não precisamos ver. Aliás, nós temos tanta certeza de que os espíritos existem que eles não precisam, né? Nem sequer colocar o dedinho em nosso ombro, pelo amor de Deus. Então eles que fiquem aí, né? Nessa confiança, nessa serenidade, e nós acreditamos que eles existem, sabemos que eles existem, tá? E não precisa não se apresentar, porque vai que numa madrugada, né, a gente acorda lá para as 3 da manhã e temos que caminhar em direção ao banheiro pela madrugada num corredor escuro e alguém apareça, lá vai nós desencarnar junto, né? Então não precisa não, nós sabemos que eles existem, graças a Deus, e que eles nos ajudem e nos inspirem nessa noite, nessa live, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, gente, nós gostaríamos de dizer, né, lembrando das obras de Kardec, principalmente no Livro dos Espíritos, que ele faz um relato sobre o crer em Deus. Não somente sobre saber que Deus existe, mas com Jesus nós aprendemos que que Deus é um ser bom, é justo, é misericordioso, nos ama a todos indistintamente. Embora muitas vezes é difícil de nós entendermos, mas Ele nos ama. Ele ama toda a sua criação. Desde o mais insignificante inseto, ou um verme que está no centro da terra, desde o micro ao macro, desde o infinitamente pequeno ao infinitamente macrocosmo enorme, todos são amados por Deus. Esse ser que nos foge a compreensão, devido ainda a sermos espíritos muito pequenos, muito inferiores. Mas um dia nós entraremos em contato, né, com essa grandiosidade desse ser todo-poderoso. Pois bem, gente,
Então, nós vamos comentar um pouquinho do céu, né? O céu. O céu existe? Sim, o céu existe, né? E o céu, como que é o céu? Né? O céu é um lugar de paz, é um lugar de alegria, onde existe muito amor, muita fraternidade, muita luz, muita felicidade. O céu é uma região assim, ao qual todos nós almejamos. Desde pequenininho, de criança, né? A gente comenta, se você morrer, quando você morrer, você quer ir para onde? Quer ir para o céu, né? Porque o céu representa, né, um lugar criado por Deus, um lugar maravilhoso, um lugar muito bom. Pois bem, pensando nisso, nós gostaríamos também de perguntar assim, né? Quem é que vai para o céu? Quem vai para o céu? Vai para o céu todas as pessoas que praticam as leis de Deus. Todos aqueles que interiorizaram a mensagem de Deus e praticam, sem dúvida alguma, vão para o céu. Quais são as suas leis? As suas leis, o seu código de moral, é o perdão, é o amor ao próximo, é a tolerância, é o carinho, é a fraternidade, é a solidariedade, é não medir esforços para estender a mão a quem precisa, é, na sua mais simples expressão, é a prática do bem, de uma forma constante, sempre, né? Então, aqueles que de fato cumprem os desígnios de Deus vai para o céu. E agora a gente gosta de lembrar também, né? Aquele que é um bom pai, que está sempre junto dos filhos, nós como professores, né? Ouvimos muitas vezes as crianças e elas contam. O meu pai é uma pessoa que interage comigo, que está sempre comigo, né? Que não mede esforços para, nos finais de semana, passear comigo. Nós em casa é papai, mamãe e 3 filhos e a mãe fica em casa e meu pai sai comigo, sai com todos nós. Nós vamos jogar bola junto, empinar pipa, nós vamos passear, papai está sempre junto. Então, né? É alguém que corresponde à situação de um pai. E a mãe? A mãe é aquela pessoa prestativa, cuidadora do lar e muitas vezes também trabalha fora para ajudar na manutenção, nos gastos. Mas, sem dúvida alguma, nada se compara, né, ao amor de mãe. Aliás, o amor de mãe é aquele que chega mais próximo ao amor de Deus. E aí nós vamos vendo que essa ética também se estende para aqueles que são filhos, que tratam bem seus pais, que têm paciência, que têm amor, que têm carinho, que têm consideração, que não se agasta com eles. Os pais vão envelhecendo e em determinado momento não ouve direito, tem algumas dificuldades, mas ele com muito carinho, com muito respeito. Não, papai, não, mamãe, olha, o que eu quero dizer é isso e aquilo. Olha que bom, né? Entre irmãos que não se agastam um com o outro, que estão sempre numa fraternidade, sempre se ajudando, sempre se telefonando, sempre se comunicando. Por que, gente, estou dizendo isso? Porque nós temos que crescer exatamente no nosso círculo familiar. Devemos praticar a caridade com o nosso próximo. E qual é o nosso próximo? O nosso próximo é aqueles com quem nós convivemos, na figura do pai, da mãe, dos irmãos, dos filhos, dos avós, dos tios.
É aí o primeiro local de se praticar a caridade, dentro de uma moral, dentro de um comportamento. Mas se existe um céu, nós perguntamos, e o inferno existe? Existe, o inferno existe. O inferno existe. Pois bem, dessa forma, nós vamos perguntar como que é o inferno, né? Se o céu é um lugar de luz e de alegria e de felicidade, como é o inferno? O inferno é um lugar muito triste, muito escuro, de muito arrependimento, de muito sofrimento, de muito remorso, né? O inferno é retratado nas obras espíritas como um lugar assim terrível. Não é um inferno teológico como os nossos antepassados nos traziam, né? Onde existe um lugar de muito fogo, um caldeirão, aqueles seres com chifre, com tridente, e as pessoas ali. Mas o inferno que os amigos espirituais nos mostram não deixa também de ser um inferno, uma região terrível, de dor, de sofrimento, onde não se tem paz, onde não se tem sossego. Nós conhecemos pessoas que vivem numa amargura muito grande, dizendo que essa terra é muito triste e muito sofrimento. Mas nós que somos espíritas, nós vamos observando que Jesus, que projetou esse planeta para receber os seus irmãos, que somos nós, para que nós viéssemos a evoluir, ele projetou esse ambiente com muito carinho, com muita prestatividade. E ele colocou aí as flores, as florestas, os animais, as aves, tinha o cachorrinho, o gatinho. Nós temos belas paisagens de cachoeiras, de rios, do mar. Podemos à noite contemplar o brilho das estrelas, a lua, né? Quantos de nós estamos nos ouvindo? E sobre o clarão do luar, né? No namoro, prometemos juras de amor, comprometimentos. Vejamos, procuremos ver quantas e quantas belezas a Terra nos presenteia. Quantas maravilhas! Coisa, gente, que difere totalmente do inferno. Dessa região de muito sofrimento, de muitas dores. Não deixa também de ser uma região terrível, né? Embora, né, muitas pessoas ainda acreditam naquele inferno de caldeirão, de fogo, de água em ebulição, de pessoas lá cozinhando eternamente. Não, né? Kardec nos trouxe uma nova visão, um novo olhar sobre essas duas regiões que são, né? Que são o céu e o inferno, né? Nós vemos que hoje na Terra nós temos mais de 7 bilhões e 750 mil pessoas encarnadas e que, acredite ou não, todas irão desencarnar, irão para as regiões do espaço, né? E vão ou para o céu ou para o inferno. E aí Kardec, né, com todo respeito à teologia cristã, que nos mostrou esses dois lugares, um bom e um ruim, mas que também inventou o purgatório. O purgatório é um lugar menos ruim, né? Para onde vão aqueles que não praticaram muitas coisas ruins, nem muitas coisas boas,
mas de acordo com as orações que para eles fazem, eles poderão um dia sair do purgatório e ir para o céu ou para o inferno, né? Mas, no ano de 1865, nos chegou essa obra maravilhosa aqui, ó, chamada O Céu e o Inferno. Essa obra, gente, é a quarta obra do insigne codificador Allan Kardec, porque a primeira obra foi o Livro dos Espíritos, a segunda o Livro dos Médiuns, a terceira o Evangelho segundo o Espiritismo e a quarta é essa, O Céu e o Inferno, mostrando para todos nós para onde nós iremos após a nossa passagem, né? E nesse livro ele vai nos mostrar como é esse céu e como é esse inferno. Mas na segunda parte desse livro, O Céu e o Inferno, existem muitas comunicações trazidas para todos nós através de médiuns, né? De espíritos que se encontram numa situação muito triste, de espíritos que estão numa situação muito triste, de dores e de sofrimento, né? Então nós temos aí comunicações de espíritos sofredores, espíritos que foram suicidas, de espíritos endurecidos, de criminosos. Já no século XIX, né, Kardec ele faz uma coletânea de mensagens para mostrar que a vida continua, que Deus existe, e o resultado daqueles que tiveram um bom ou mau comportamento. Porque existem comunicações também de espíritos felizes, que realizaram boas coisas, que realizaram a prática do bem, da caridade, do amor ao próximo. E dessa forma, nós indicamos esse livro para leitura, para estudo e para a reflexão de todos os nossos amigos que estão nos ouvindo. Por quê? Porque nós costumamos dizer, gente, que por mais que sejamos eloquentes em determinado assunto, ao falarmos deste ou daquele livro, não conseguimos atingir todo o seu conteúdo. Damos, sim, uma pálida ideia da importância de determinadas obras que nós falamos. Por isso que, ao indicar, ao falar, ao mostrar a obra, é importante que os nossos amigos, os nossos irmãos, depois se apropriem dessa obra. Leiam devagarinho, todo dia um trechinho, um pedacinho, para verem a maravilhosa obra de Allan Kardec. Porque, gente, veja, Kardec escreveu tudo isso sob a inspiração de abnegados mentores espirituais do Espírito de Verdade. E agora cabe a nós lermos, né? Para sabermos que, de fato, nós estamos seguindo, né? Então, nós dizemos que Deus é misericordioso, que Ele ama todos, indistintamente, né? E ao lermos essa obra, nós vamos desmistificar aquele Deus vingativo, aquele Deus mau, aquele Deus injusto. Porque por muito tempo nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, com as nossas características de seres vingativos, de seres que querem a todo custo fazer com que aqueles que erraram paguem, e paguem eternamente. Mas não é assim.
Nós estamos na Terra todos passando por uma grande lição. Todos viemos de regiões do mundo espiritual, do local de espíritos errantes, né? Errantes é aqueles que estão ali para reencarnarem para um novo estudo, para novas lições. E muitas vezes nós, estando aqui, nós nos perdemos. Outros também se perdem. E Jesus pede que nós não julguemos, porque com a mesma medida com que nós medirmos, também nos medirão. E como nós somos espíritos reencarnacionistas, aquilo que outros erram hoje, nós erramos ontem. Talvez não fomos, né, pessoas honestas, um bom esposo, uma boa esposa, bons filhos, bons irmãos. Não fomos um bom chefe, um bom administrador. E hoje todos nós estamos inseridos em determinados cargos, como diz André Luiz, que com toda certeza erramos no passado e volvemos a ele para novamente tentarmos, né, progredirmos. E como nós dissemos que Jesus foi o grande artífice desse planeta, ele também disse que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma haverá de se perder. Porque há muito mais alegria de buscar aquela que se desviou, daquela que caiu no aprisco, que se afundou, do que aquelas 99 que não se perderam. Não é assim? Então, o bom pastor deixa ali as 99 e vai fazer de tudo para buscar aqueles que estão numa situação de muitas dores, de muito sofrimento, de muitas dificuldades, né? Porque é assim que acontece. E nós gostamos de lembrar que se aqui na Terra nós, seres humanos, os homens imperfeitos, procuram, através da justiça, ser coerente com determinadas normas, imagine Deus. E nós vemos, né? Nós vemos que muitas pessoas que erraram, que delinquiram, têm muitas das vezes a pena reduzida. Muitas das vezes, de acordo com o seu comportamento, ele recebe até um benefício, né? Ele sai da prisão, uma soltura, para estar inserido na sociedade, para novamente tentar, né, resolver os seus erros, os seus fracassos. Muitas das vezes, os homens, por mais imperfeitos, não faz com que este ou aquele venha pagar por alguma coisa que não realizou. E é muito difícil, né? Muito difícil, muitas vezes, nós julgarmos. Muito difícil. Porque nós não sabemos o passado. Não sabemos aquilo que as pessoas têm no seu ego, no seu íntimo, dos seus fracassos. As pessoas erram. Mas cabe a nós não julgarmos, não condenarmos. Costumamos dizer que quando nós apontamos o dedo para o erro de alguém, temos 3 apontando o contrário, observando com a mensagem do Cristo que, com a mesma medida com que medirmos, também nos medirão. Né? E como sabemos que muitas pessoas se dizem implacáveis, nós vamos vendo que se um juiz, por exemplo, vier condenar um dos seus filhos, ele não tem mais sossego. É difícil, né? É difícil porque um juiz, ele nunca terá sobre a sua mesa um processo do seu filho. E sempre será julgado por uma outra pessoa, por um outro juiz.
que não tem um laço consanguíneo, que não tem um laço de parentesco. Então, para ele é muito simples. Ele julgar aquela pessoa, e nós sabemos que muitas vezes precisa, né? E aí as pessoas condenam por 30, 40 ou 50 ou até uma prisão perpétua uma outra pessoa. Mas um pai não conseguiria julgar o seu próprio filho. E se ele assim o fizesse, não teria paz, não teria sossego. Como que ele, casado junto de outros tantos filhos, muitas vezes numa situação de festa, não seria totalmente feliz, lembrando que um filho seu está preso, ou lembrando que um filho seu está numa cirurgia entubado, nos últimos momentos de vida, ou sendo sequestrado, quem é que tem paz? Dissemos, sim, com toda certeza, que nada se compara ao amor de mãe. Mas sabemos também que existe o amor de pai, do avô, do avó, dos irmãos, pessoas que nos amam. E aqueles que nos amam, quando nós passamos por uma situação difícil, é muito difícil eles virem a ser felizes. Então, o que nós queremos dizer, e gostaríamos de lembrar aqui, é sobre essa obra maravilhosa que chama-se Paulo e Estevão. Gente, de toda a literatura espírita, nada se compara a essa obra monumental que todos nós deveríamos ler, que é Paulo e Estevão. Não é isso? Paulo e Estevão. E eu gostaria de dizer assim, bem rapidinho, né? Que esse livro conta a história de Saulo, que Saulo era a esperança da raça judaica, ao qual ele era um grande defensor das leis de Moisés. Tinha um profundo conhecimento das leis do Velho Testamento, e assim como outros tantos, aguardava, né? Aguardava um ser sublime, né? Mas de acordo com o que eles imaginavam, alguém que haveria de libertá-los do poderio romano. E a história conta que um dia Saulo prende Estevão, que Estevão também ele tinha um profundo conhecimento do Velho Testamento, e aí ele conheceu Jesus através dos discípulos do Mestre, e percebeu que Jesus é de fato o enviado de Deus. E além de todo o conhecimento que Estevão teve, ele veio a se moralizar. Ele começou a pregar a mensagem de Jesus, mas Estevão é um espírito elevado, aonde a calma, o amor, a renúncia prevalecem em seu coração. E um dia ele é preso por Saulo. Ele é preso por Saulo, ele é julgado, ele é condenado, ele é apedrejado. E Estevão, antes de morrer, olha para Saulo e diz: Saulo, eu te perdoo, eu não te quero mal. Você fez muito bem em defender as leis, o Velho Testamento, tudo aquilo que Moisés nos trouxe. Mas eu te digo que o dia que você conhecer Jesus, você fará a mesma coisa, eu tenho certeza. Então Saulo não se conformou com aquele perdão. Ele acreditava que seguir Jesus não tinha sentido, porque Jesus dizia que devíamos amar uns aos outros, que devemos perdoar, que deveríamos ser irmãos dos escravos de pessoas inferiores. Não aceitava isso de forma nenhuma. Como que Jesus poderia nos trazer tudo isso? Então, era importante extirpar, de uma vez por todas, os seguidores de Jesus. E Saulo, então, ele realiza a perseguição aos cristãos, ele pede autorização, né, ao Sinédrio,
às autoridades, e ele vai em busca de Ananias, que nas portas de Damasco narra essa maravilhosa e incrível obra, que Saulo é envolvido por uma luz e ele cai de joelhos. E na frente dele aparece Jesus, o sublime amigo, que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo teria perguntado: quem és tu, Jesus? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Na verdade, não sabemos o diálogo que teve, mas a verdade é que a partir daquele momento, daquele instante, Paulo vai se dedicar de corpo e alma à mensagem do Cristo. Ele vai fazer o possível e impossível para divulgar a sua mensagem. No primeiro momento em que a gente lê, a gente tem uma certa reserva com Saulo, mas depois um amor incondicional pelo seu trabalho, pelo seu carinho, pela sua dedicação, por tudo que ele fez. Até o momento em que ele será decapitado. Ele olha para o soldado, agora de uma forma amorosa, e diz a ele: meu filho, já está em avançada idade, né? Cumpra a sua tarefa junto às autoridades daqui da terra, porque a minha tarefa está cumprida junto a nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele soldado, então, decapita a sua cabeça. Ele, então, desencarna e é recebido no céu. Quando ele chega no céu, lembra que nós já falamos? Ele é recebido pelos anjos. E aí, quando ele chega no céu, é dito a ele assim: Paulo, você já trabalhou demais, você já fez o possível e o impossível, né? Agora você vai descansar, você não precisa fazer mais nada. Você terá uma vida contemplativa por toda a eternidade. Aí ele fala assim: não, de forma nenhuma. Saulo, que agora é Paulo é tomado, né, de um espírito empreendedor, dinâmico. Ele fala assim: não, eu não posso ficar aqui parado sem fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu aprendi com o nosso Senhor Jesus Cristo que ele afirmou que Deus trabalha e cria constantemente. Como posso eu ficar na ociosidade? Ninguém vai ficar na ociosidade. Estamos dizendo isso, gente, porque o céu que nos aguarda é um céu de muito trabalho, de muita dedicação, de muita renúncia, de muito amor. Todos os que estão nos ouvindo e tiveram a oportunidade de ler as obras de André Luiz vão perceber que do nosso lar, do livro Nosso Lar ao livro E a Vida Continua, todos os trabalhadores da espiritualidade, todos esses seres angelicais, esses espíritos sublimes, trabalham em favor de outros tantos que se encontram na retaguarda, porque é da lei que o superior ajude o inferior. Não é assim que nós aprendemos? Nós vamos vendo o trabalho de um Clarencio, que adentra as trevas periodicamente em busca daqueles que estão em regiões de sofrimento e dor. Assim como também um Alexandre, como um Aulus, como um Aniceto e outros tantos, que ali trabalham em prol de outros tantos que passam por um grande sofrimento. Não foi assim com André Luiz? André Luiz ficou 8 anos no umbral. Depois de 8 anos, ele é resgatado por Clarencio. André Luiz, então, depois de tanto sofrer, se coloca em oração. E qual não é a sua surpresa que vê à sua frente Clarencio? Ele diz assim: quem sois, anjos de Deus? E Clarencio, sorrindo, lhe diz:
Não sou anjo de Deus, André. Sou apenas o teu irmão para te servir. Colocam André Luiz numa maca e o levam para nosso lar, para um hospital, aonde será carinhosamente tratado como ele relata. Mas fora essas duas obras que eu relatei, O Céu e o Inferno, né? E Paulo e Estevão, nós gostaríamos de convidar também os irmãos a lerem Renúncia. Renúncia, que mostra, né, um sublime amor. Gente, nós estamos em época de pandemia, do coronavírus, né, do Covid-19. Muitos estão assim, reclusos. Então é importante ler. E Renúncia conta a história de Alcione. Alcione é um espírito que está numa região muito boa, maravilhosa, só que ela tem saudade de Pollux, a alma de sua alma, o seu amor, que está numa região muito triste. Ele vai reencarnar. E Alcione pede para também vir à Terra para ajudá-lo. E não será fácil, porque Antênio, que é aquele que dará o aval à reencarnação de Alcione, procura, não, ele já fracassou várias vezes, Alcione, deixa ele. E Alcione fala assim, não, Antênio, eu não me sentiria bem estar nessa região sublime, sabendo que Pollux vai voltar à Terra. Me permita, deixa eu voltar, eu quero ajudá-lo, eu quero protegê-lo, eu quero estar com ele. E aí, depois de tantos questionamentos, Antênio permite. Alcione abraça, fica feliz, né? E em determinado momento, Antênio está ali, olhando aquela estrela que vai em direção às regiões de trevas, que é a Terra. Uma caravana chega e pergunta para Antênio: quem é aquela estrela? Ele responde: é Alcione. Mas Alcione precisa voltar à Terra? E Antênio diz: eu permiti, nesse sublime amor, que Alcione está renunciando em prol da sua alma, do seu amor, daquele que ela tanto quer bem. Mas temos também Ave Cristo. Ave Cristo conta a história de Quinto Varro, que está numa região sublime, mas tem o seu filho, Tassiano, que está nas trevas. E ele vai pedir a Clódio, que também tem a mesma posição de Antênio. E Quinto Varro pede encarecidamente que ele reencarne para ajudar Tassiano. E também Clódio permite, e diz assim: Quinto Varro, você terá 100 anos para ajudar o teu filho. E ele consegue, gente. É uma obra maravilhosa, de um sublime amor, aonde espíritos como esses renunciam às regiões sublimes e vêm à Terra para nos ajudar, para enxugar as lágrimas, para nos dar o que há de melhor. Vamos encontrar também no livro 50 anos depois, a história de Nestório, que é a reencarnação de Públio Lentulus Emanuel, que foi um senador romano, que foi uma pessoa arrogante, orgulhosa, que agora ele reencarna como Nestório, se torna escravo, cristão e desencarna pelas flechadas, agora já aceitando Jesus, o Cristo de Deus. Mas ali, Emmanuel narra a história de Célia, esse espírito maravilhoso que reencarna numa atitude de sublime amor para resgatar o espírito de várias pessoas que estão equivocadas, que estão envolvidas nas trevas de dores, de lágrimas. E Célia cumpre a sua tarefa. Oxalá um dia, gente, poderemos chegar à altura desses espíritos de Alcione, de Quinto Varro,
de Célia e de outros tantos. Mas, através das sucessivas reencarnações, nós chegaremos à altura, né? De um Estevão, de um Saulo, de uma Abigail, de outros tantos seres que já vêm de longe cumprindo a sua tarefa digna e amorosa. Mas queremos lembrar também de um sublime amor, né? Nessa obra maravilhosa, olha, que é Nosso Lar, que conta a história de André Luiz. André Luiz, depois dele ser resgatado, né, por Clarencio, ele está lá já há algum tempo em tarefa, ele tem muita saudade da mãe. E aí, vez que outra, ele pergunta, mas ninguém daqueles que eu conheci vem me ver. Mas eu queria tanto receber a visita da minha mãe, né? Da minha mãezinha. E Clarencio, Lísias, Dona Laura, Narcisa, pede a ele paciência, tranquilidade. Até que um dia, Lísias entra no quarto, assim, todo sorridente. Oi, André, você nem imagina quem chegou hoje para te visitar. E aí André fala assim, pelo seu sorriso, pela sua alegria, foi a minha mãe, não é isso? E de trás de Lísias aparece a mãe de André Luiz, que estava numa região muito mais elevada, ele se abraça, ele chora, ele fica feliz, fica muito contente, né? E aí ele começa a contar várias vezes sobre a situação e depois de um diálogo da saudade que matou, né? Ele pergunta, e meu pai? Aí ela diz assim, André, o teu pai está nas trevas, no umbral, há 12 anos. Há 12 anos que eu tento resgatar, trazer para junto de mim o teu pai, que está envolvido com outras duas mulheres. Você não sabe. Você esteve nas trevas 8 anos, o teu pai está lá 12. Você tem duas irmãs que estão lá também em regiões umbralinas há muito tempo. Eu venho trabalhando por todos, André. Como poderia eu ser feliz sabendo que todos vocês, ligados ao meu coração, estão numa região de trevas? E agora estou feliz porque você foi resgatado e eu contarei doravante muito com a tua ajuda. Porque eu haverei de reencarnar, voltar à Terra. Ele fica surpreso. Mas a senhora está numa região sublime, por que haverá de voltar à Terra? Eu vou em tarefa de um amor sublime, André. Como assim? Porque o teu pai, quando na Terra, era uma pessoa que dentro do lar até que era muito boa, mas tinha encontros extras conjugais clandestinas, junto de outras tantas mulheres, que ele as envolveu, teve muitas promessas, desencarnou, e lá no umbral foi envolvida por muitas que nós, através de um trabalho, conseguimos que muitas o perdoassem, se restabelecessem e fossem ajudadas. Duas, porém, estão muito próximos dele. São duas irmãs, André. Irmãs, disse André. Essas pessoas infames? Não, André, não fale assim. Não julgue dessa forma. São pessoas ignorantes, pessoas infelizes, pessoas que sofrem. Mas perante Deus, André, são nossas irmãs. Então, eu venho contar muito com a tua ajuda, com o teu carinho, com as tuas preces doravante. Por quê? Porque eu haverei de reencarnar logo depois do teu pai. E junto com ele nós haveremos de futuramente receber essas duas pessoas, esses dois espíritos como filhas. Para que agora ele, depois lá na terra como pai, venha sublimar o verdadeiro amor. E eu ajudarei numa atitude de renúncia, de amor e de muita alegria para o meu coração. Porque ninguém, gente, vive nos céus sabendo
que aqueles que o amam se encontram nas trevas de um grande sofrimento. Então, é uma tarefa ímpar que todos nós que somos espíritas vemos na figura de nossos pais, de nossas mães, quantos que estão nos ouvindo, que estão aí na figura de pai, de mãe, ajudando outros tantos filhos, irmãos, amigos, nessa tarefa renovadora junto a Jesus. Os dirigentes das casas espíritas, os tarefeiros do Senhor, aqueles que aplicam passes, aqueles que trabalham na desobsessão, aqueles que orientam na fila, aqueles que dignamente trabalham no seu dia a dia, estudam, têm a sua família, mas aos pouquinhos estão se aproximando da espiritualidade, porque dentro da casa espírita laboram com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, já procurando estar próximos da espiritualidade. Não é assim? Diga-me o que pensas, e eu lhe direi com quem andas. Diga-me com quem andas, e eu lhe direi aonde vai chegar. Né? E nós temos todos ali pessoas na figura de grandes amigos, gente, grandes amigos. Eu gostaria de contar uma historinha bem rápida, que nós ouvimos e não esquecemos nunca, né? Que traduz a grande figura de amigo. Jesus nos chamou de amigos, que o sejamos uns dos outros, na sinceridade e no amor. E essa história conta que em determinado momento, no plano espiritual, existem um homem, um cão e um cavalo caminhando ao léu. Eles perceberam que estavam desencarnados. Depois de muito caminhar, estavam com muita sede, muita sede. E o homem, junto com o cão e o cavalo, que eram seus amigos, percebeu que estavam com sede, porque eu vivia com eles há muito tempo. Então eles estão caminhando, de repente, eles chegam num lugar muito bonito, e está escrito assim numa placa: seja bem-vindo, aqui é o céu. Era uma porteira luminosa, com paredes de mármore, com pedras preciosas, maravilhoso. Aí ele deixou lá o cão e o cavalo lá de fora, entrou e perguntou para o homem da guarita: meu amigo, aqui é o céu? Claro que aqui é o céu, que maravilha. Aqui tem cachoeiras, tem, olha lá, ó, cachoeira, rios, lagos. Aqui é uma coisa maravilhosa. E ele falou assim para o homem: eu gostaria de tomar água, matar a minha sede. Ele falou assim: você pode entrar e mata a sua sede, tome água. Só que é o seguinte, lá fora, eu tenho 2 amigos. Eu poderia chamá-los para eles também tomar água? Ele falou: claro. Só que é o seguinte, lá fora é um cão e um cavalo. Aí o homem da guarita falou assim: não, você é doido. Aqui não entra cão e cavalo. Os animais não entram aqui, é só a gente. O senhor pode tomar água, mas os seus amigos não. O cão e o cavalo não pode. Aí ele respondeu: então se eles não podem, desculpe, mas eu também não vou. Aí ele saiu com muita sede. Olhou para o cão e o cavalo e falou assim: olha, nós não podemos entrar aí. Se vocês não podem, eu também não posso. Continua a caminhar, paciência. Se o céu é assim, nós não vamos entrar nunca no céu. Continua caminhando por mais um dia, 2, e de repente ele chegou num lugar onde estava escrito assim: seja bem-vindo, aqui é o céu. O céu? Quantos céus existem nesses lugares? Aí era uma cerca pequenininha, um gramado simples. Olhou para lá, tinha uma pessoa deitada num banco com um chapéu no rosto. Ele deixou lá o cão e o cavalo, adentrou e perguntou para o homem, cutucando: ô moço, por favor. Ele tirou o chapéu. Pois não, aqui é o céu. Aqui é o céu. Aqui tem água? Tem água, cachoeira. Aqui a gente pode matar a sede? Pode. Aqui é um lugar bonito. Sabe o que é? É que eu tenho ali fora 2 amigos. Eles podem tomar água? Pode. Só que esses 2 meus amigos são um cão e um cavalo. Eles podem? Claro que pode. No céu também existem as aves, existe o cão, existe o cavalo, existem os animais, as florestas, existem tudo maravilhoso aqui no céu.
Aí eles entrou, tomaram água, mataram a sede, ficaram felizes, banharam-se. Quando ele foi saindo, ele perguntou para o homem: escuta, antes de chegar aqui, eu passei num lugar onde estava escrito que era o céu. Ali é o céu? Ele falou: não, ali não é o céu, ali é o inferno. Mas estava tudo bonito, então o inferno se mostra com uma aparência enganosa. Ali entram todos aqueles que traem os seus amigos. Se você entrasse, você não sairia nunca mais de lá e viveria no inferno eterno. Portanto, eu deixo essa história para vocês na condição de grandes amigos. E nós gostaríamos de fazer as vibrações, a prece final, antes, porém, fazer um pedido a vocês. O meu nome é José Carlos e pediria imensamente que vocês, nas suas orações, orem por mim, tá bom? Porque um dia perguntaram ao Chico Xavier: Chico, você precisa de prece? Ele respondeu: e depressa, tá bom? Então, aguinha, copo d'água, garrafa, e dizemos assim: Senhor de infinita bondade, proteja e ampare todos aqueles que passam por grandes dificuldades, os nossos irmãos hospitalizados, aqueles que partem para o plano espiritual devido a essa doença da pandemia, que deixaram muitas saudades nos corações que aqui ficaram e outros que foram. Jesus, ampare todos aqueles, os idosos, que estão nos asilos, os que estão nas creches, nos orfanatos. Pedimos, Jesus, para aqueles que dormem debaixo de pontes e de viadutos, que não têm família, para aqueles que estão envolvidos nos vícios, nas drogas. Deus, proteja a todos, amparando o Senhor, para aqueles que delinquiram, que se encontram em presídios, afastado da sua família, dos seus entes queridos. Abençoe, Jesus, e proteja outros tantos que estão em situações, em hospitais, entubados. Que Deus possa abençoá-los. Abençoe e proteja, Jesus, todos os pais, todas as mães, todos os filhos, todos os nossos amigos do amor e luz, os governantes, Jesus, do mundo todo, inspirando-os e dando sabedoria para que eles possam administrar da melhor forma possível. Senhor de infinita bondade, abençoa-nos a todos nós, espíritos imperfeitos, que estamos sob a tua tutela, Jesus, mas inúmeras vezes também sentimos as dúvidas, as incertezas, os fracassos perpetuar em nosso coração e nosso íntimo. Dá-nos, Jesus, a certeza de que você é o nosso sublime amigo, que, renunciando um dia às regiões mais sublimes, está conosco. Neste momento de paz e de luz para todos nós, queremos agradecer a oportunidade de estar com vocês. E para finalizar, gostaríamos de orar a prece que Jesus nos legou há quase 2000 anos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Jesus, de todo mal. Pois teu são o reino, o poder e a glória, que assim seja. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela oportunidade, muita paz a todos vocês, um grande abraço de coração. Tenho certeza que todos vocês estarão no meu pensamento, no meu coração. Fiquem na paz, parabéns pelo que realizam e que Jesus a todos abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá, gente? Muita paz.